Lula diz que vai continuar batendo no Banco Central para reduzir taxa básica de juros da economia. E você vai ver também. Contrariando fala de Haddad, Lula diz que novo plano fiscal não será apresentado antes de viagem à China. Remédios podem ficar até 7% mais caros a partir de 1º de abril. Farmácias já exibem cartazes informando sobre o reajuste. Em Moscou, Putin e Xi Jinping discutem plano de paz chinês para a guerra na Ucrânia. Dia do Pão Francês. Vamos conhecer as curiosidades da iguaria que conquistou os brasileiros. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula afirmou hoje que vai continuar pressionando o Banco Central pela redução da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que hoje é de 13,75% ao ano. A declaração foi dada em entrevista transmitida pela internet. Na entrevista concedida à TV 247, Lula voltou a criticar a Selic no patamar de 13,75%, o que, segundo o presidente, impede o crescimento do país. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 13,75%, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo. Sabe, no momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo, então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. O presidente do Banco Central foi alvo de críticas contundentes de Lula. A gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante, eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento do emprego, coisa que ele não se importa. Na mesma entrevista, o presidente Lula disse que fará indicações para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República sozinho e que não tem compromisso oficial com ninguém. Lula falou de como deve se pautar para indicar nomes ao Supremo Tribunal Federal. Porque eu não vou indicar um ministro por ser meu amigo. Eu não quero indicar um ministro para fazer coisa para mim. Eu quero indicar um ministro da Suprema Corte que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão exista lá para fazer com que a Constituição da República seja respeitada. É isso. Para o STF, o presidente da República não adiantou nomes, mas elogiou o advogado Cristiano Zanin, que o representou nos processos referentes à Operação Lava Jato. Eu quero alguém que seja competente para exercer. E por isso é que eu digo o seguinte, o Cristiano Zanin, ele foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos. No caso da PGR, o presidente afirmou que vai ignorar a lista tríplice e confirmou que ainda não definiu o nome do próximo Procurador-Geral da República. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher uma lista tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força Tarefa do Paraná, que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque irresponsável. Sabe? Então, eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista tríplice. Então, eu vou pensar muito o que eu vou indicar. Eu não tenho ninguém em vista ainda.
E ainda durante a entrevista, o presidente Lula relembrou o período que passou preso e disse que xingava o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro e pensava em vingança. Logo após a fala, Lula riu e pediu: depois vocês cortam a palavra. No entanto, a entrevista estava sendo transmitida ao vivo no YouTube. O ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, respondeu publicamente ao ataque. Segundo o senador, o petista quer se vingar do povo brasileiro e, em contra-ataque, citou o atual cenário econômico. Moro ainda destacou que a fala pode gerar risco para sua família. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo federal pretende avançar no processo de desoneração da folha de pagamentos e também na correção do que ele chamou de desequilíbrios do imposto de renda. Os temas serão tratados somente depois das deliberações sobre duas prioridades na área econômica: o novo arcabouço fiscal, regras para contas públicas e a reforma tributária sobre o consumo. Nós podemos fazer, por projeto de lei, avançar na desoneração da folha e na correção dos desequilíbrios no que diz respeito, sobretudo, ao imposto sobre a renda, corrigir as distorções do sistema tributário brasileiro e chegar ao final do ano, eu digo no primeiro semestre, com as medidas anunciadas e, quem sabe, no fim do segundo semestre, com as medidas aprovadas. No evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Haddad voltou a criticar o atual patamar da taxa básica de juros da economia. Em 13,75% ao ano, o juro brasileiro representa a maior taxa real do planeta e está no maior patamar em mais de 6 anos. O ministro ainda afirmou que o governo federal também prepara um novo marco legal para a chamada parceria público-privadas, além de medidas para melhorar o ambiente de crédito no Brasil. Em abril, nós vamos anunciar um conjunto de medidas regulatórias, uma das quais pode ser antecipada a pedido da Casa Civil, sobre parceria público-privadas, nas quais nós vamos investir pesadamente, e o Tesouro e a PGFN já estão concluindo a redação do novo marco regulatório das PPPs com a participação do Tesouro Nacional, e medidas para melhorar o ambiente de crédito no Brasil, que estão sendo pactuadas com a área técnica do Banco Central. O presidente Lula disse hoje que a nova âncora fiscal, regra do equilíbrio para as contas públicas, só será divulgada em abril após a viagem à China. A expectativa inicial era de que o projeto fosse apresentado até o fim desta semana. O embarque da comitiva presidencial está marcado para a próxima sexta-feira. E olha só, o Ministério da Saúde descartou quase 1 milhão de canetas de insulina por perda de validade. Os insumos eram destinados para controle do diabetes. Produtos inutilizados podem chegar ao custo de quase 15 milhões de reais. Foram incinerados ainda medicamentos de importância em saúde pública, incluindo remédios utilizados no tratamento do HIV e da hepatite. Sob a gestão de Nízia Trindade, o Ministério da Saúde informou que o atual cenário de desperdício de medicamentos, vacinas e outros insumos de saúde é reflexo do governo anterior. A atual gestão trabalha na adequação dos estoques e no aprimoramento do planejamento e estratégia de distribuição, com o objetivo de evitar novos desperdícios. A falta de insulina leva ao aumento da glicemia no organismo. A doença geralmente se apresenta na infância ou na adolescência e entre os sintomas da diabetes tipo 1 estão formigamento nas pernas e nos pés, presença de feridas que demoram a cicatrizar, fungos nas unhas e perda de peso. E vem aí mais um aumento que vai pesar no bolso do brasileiro. O preço dos remédios vão sofrer reajuste a partir de 1º de abril e muitas farmácias já estão com cartazes com alerta para o consumidor, que está preocupando. O reajuste de alguns medicamentos pode chegar a 7%. O cálculo inclui diferentes fatores, mas este ano a indústria estima que a alta seja ditada pela inflação do período, que foi de 5,6%.
Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o preço antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, nesse período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. A taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em leve alta após um pregão incerto. Investidores continuam a avaliar o cenário fiscal doméstico e aguardam as decisões de juros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e do Comitê de Política Monetária, ambos agendados para amanhã. A moeda norte-americana avançou de 0,05%, cotada a R$ 5,24 na venda. O indicador de intenção de consumo das famílias cresceu 0,8% em março e atingiu o maior nível desde março de 2020. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O resultado de março ficou acima da marca registrada no mês anterior, quando alcançou 95,7 pontos. Entretanto, a intenção de consumo permanece abaixo da zona de avaliação positiva de 100 pontos desde 2015. Entre as mulheres, o índice foi melhor e subiu 1,5%. Já entre os homens, o crescimento foi de 0,6%. Segundo a pesquisa da CNC, apesar de ter mantido a tendência de alta, a elevação do consumo foi menos expressiva, principalmente por conta da perda de otimismo das famílias de menor renda, impactadas pela inflação alta em 2022. O estudo revelou também que 37% das famílias relataram que o acesso ao crédito está mais difícil. A CNC projeta para os próximos 3 meses uma melhora do nível de compras em todas as faixas de renda. E veja a seguir: Putin e Xi Jinping discutem plano de paz chinês para a guerra na Ucrânia. E ainda, Dia do Pão francês. Vamos conhecer as curiosidades da iguaria que conquistou os brasileiros. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. E um acidente deixa 6 pessoas da mesma família mortas, enquanto se deslocavam de Magé para Niterói a fim de participarem de uma festa de aniversário. O acidente ocorreu na altura de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Segundo depoimentos e vídeos do momento do acidente, uma carreta invade a pista e bate no veículo, que é arremessado para fora da pista. O acidente matou o casal Letícia Gabriele Fernandes de Lima, de 32 anos, e Jonathan Guimarães Correia, de 35, e outros 4 filhos do casal, com idades entre 2 e 10 anos. Outros 2 filhos sobreviveram e estão internados em estado grave. O motorista da carreta irá responder por 6 homicídios culposos, ou seja, quando não há intenção de matar. O exame de alcoolemia apontou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. E o outono começou ontem, mas o calor
segue no Rio. O primeiro dia da nova estação foi de muito calor em todo o estado. O verão de 2023 foi marcado por altas temperaturas e sensação térmica perto dos 60 graus. A temperatura mais alta foi de 41,8 graus registrado em Irajá, na zona norte do Rio, no início de fevereiro. Os cariocas aproveitaram a despedida da estação mais quente do ano, com praia, exercícios ao ar livre, praticando remo e stand-up, natação, além de passeios de bicicleta. A previsão para o outono são temperaturas mais amenas, mas com sol durante a tarde e queda da temperatura ao anoitecer. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E olha só que alarmante, uma pesquisa aponta que 86% das mulheres negras já sofreram casos de racismo nas empresas em que trabalham. A pesquisa inédita Mulheres Negras no Mercado de Trabalho, realizada por meio da rede social LinkedIn, contou com a participação de 155 mulheres na faixa etária de 19 e 55 anos, sendo a média prevalente entre 30 e 45 anos. Do total das participantes, 50,3% possuem nível superior e pós-graduação ou especialização, 13,5% mestrado e doutorado e 24,5% ensino superior completo. As entrevistadas atuam nas áreas de educação, recursos humanos, tecnologia da informação e análise de sistemas, telemarketing, relações públicas, administração e comércio. A coleta de dados foi efetuada em 2021 e 2022. Nos destaques internacionais, o presidente da China, Xi Jinping, se encontrou com o presidente russo hoje em Moscou. Vladimir Putin afirmou que discutiria as propostas chinesas para uma negociação de paz na Ucrânia. O mandatário russo elogiou a segunda rodada de conversas que teve com o líder chinês. Tivemos uma troca de visões muito significativa e franca para as relações entre os dois países. Devemos fortalecer a cooperação e a coordenação para o desenvolvimento dos dois países. O presidente russo elogiou a proposta de paz da China para a guerra na Ucrânia e afirmou que está aberto a negociar. Além de temas geopolíticos, os assuntos econômicos também estiveram em pauta. O grupo russo Gazprom anunciou que forneceu na segunda-feira um volume recorde de gás à China, através do gasoduto transfronteiriço da Sibéria. Putin garantiu que a Rússia pode responder à crescente demanda chinesa por energia. De acordo com o líder do Kremlin, o objetivo é entregar 98 bilhões de metros cúbicos de gás e 100 milhões de toneladas de gás natural liquefeito antes de 2030. O Google lançou hoje o robô Bart, rival do ChatGPT, para testes nos Estados Unidos e Reino Unido. A tecnologia, que ainda está em fase de testes, é parecida com o funcionamento do ChatGPT, que tem uma tela simples e espaço para digitar mensagens e interagir com o robô. O sucesso acabou rendendo um contrato multibilionário com a Microsoft. O novo robô, batizado de Bard, estará disponível em outras línguas e regiões ao longo do tempo, de acordo com o Google. Atualmente, a ferramenta está acessível somente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E hoje, 21 de março, é o dia do pão francês. É isso mesmo, o alimento é tão querido pelos brasileiros que tem até um dia para chamar de seu no calendário gastronômico. Pão de sal, carioquinha, pão de trigo, de água e até jacó. A classificação do famoso pão francês pode variar bastante de uma região para outra, mas o amor do brasileiro por essa iguaria é o mesmo em qualquer lugar do país. O francês é tudo para nós, né? Todo dia vem comprar pão. Aqui comprei meia dúzia de pãezinhos. Diz a lenda que o pão francês foi criado no Brasil mesmo. O padeiro inventor teria tentado reproduzir aqui no país uma nova versão da receita que um dia conheceu na França. Esse nome é um nome brasileiro, tipicamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro, né? Há muitos anos atrás, e por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não chama pão francês, e nem na França.
O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da cidade de São Paulo lembra ainda que, segundo a história que se conta por aí, o produto teria sido no passado um artigo de luxo, consumido até pelo imperador Dom Pedro II. Conto que naquela época ficava trancados em baús e tudo mais, que era uma coisa extremamente difícil e só quem tinha muito dinheiro podia comer esses pães. Mas com o tempo o alimento se popularizou e hoje faz parte do cardápio de praticamente todo brasileiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a média de consumo do pão francês no país é de aproximadamente 700 toneladas por mês. E o maior consumidor desse produto é o estado paulista. 25 milhões de unidades desse tipo de pão são vendidas por dia em todo o estado de São Paulo. Só aqui nessa famosa padaria na capital paulista, 1.500 pãezinhos são comercializados diariamente. São quase 50 mil por mês. O gerente do estabelecimento explica por que o pão francês sai tanto. O pão francês, ele é basicamente a farinha, o sal e a água e o fermento. É o básico do pão francês. Então, assim, é muito mais fácil, né? A quantidade você consegue produzir muito mais e mais acessível também. E ainda combina com tudo: manteiga, requeijão, patês, queijos diversos, embutidos e até com doces. Uma goiabada, se quiser também, né? Colocar junto com queijo branco. O problema dessa criatividade toda na hora de montar o lanche é o aumento calórico da iguaria, considerada por muitos como inimiga da dieta. Pão francês não engorda, o que engorda é que se põe dentro do pão francês. Está mais do que comprovado cientificamente e muitos médicos, nutricionistas já estudaram isso. Pelo contrário, o pão francês tem uma vitamina que o ser humano necessita no corpo do ser humano, que é a vitamina de ferro. Pelo nutriente e pelo sabor, o Carlos não abre mão do pão francês, especialmente na data que celebra essa delícia. Olha, o criador do pão francês está de parabéns. Que delícia, hein? Eu acho que ninguém abre mão de um pão francês. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.